Bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando agora o nosso programa. A CPI da Coelce está instalada na Assembleia Legislativa Cearense e, nesta semana, os deputados que a integram vão definir o cronograma de trabalhos. Na última semana, eles fizeram uma sessão rápida apenas para a eleição do presidente, que é o deputado Fernando Santana, o vice-presidente, que é o deputado Carmelo Neto, e o presidente eleito, Fernando Santana, escolheu como relator o deputado Guilherme Landim. Vamos ouvir o que os três disseram no momento da instalação da CPI. Eu quero agradecer a confiança de todos e já dizer que nós teremos dedicação, isenção, seriedade e quero já, para aquele ou aquela que a gente entende as divergências, a gente entende quem é contrário, quem tem opinião divergente, mas que essa comissão ela não vai fazer nenhum tipo de caça às bruxas. Essa comissão ela vai investigar, apurar as centenas de milhares de denúncias e reclamações que nós temos. E a comissão parlamentar de inquérito, ela precisa acontecer, como já está acontecendo a partir de agora, porque em quase 24 meses de discussão nessa casa, de debate nessa casa, inclusive começou nesta sala com uma audiência pública, na época solicitada pelo deputado Fernando Santana, e o deputado Fernando Hugo de pronto chamou a audiência pública com a participação da Enel, em que fizemos diversos, todos nós naquele momento, questionamentos e apontamos aquilo que a população tem como sentimento e nada foi nos respondido. E nesse período de quase 24 meses, nunca esta casa recebeu um plano pela Enel de melhorar, um plano pela Enel de ter um canal de diálogo melhor com a população, de reparar danos quando aquelas reclamações são verdadeiras. Enfim, por isso tudo, o Ministério Público fez um trabalho ano passado, eu quero destacar. O relatório é público, eles identificaram várias irregularidades, é tanto que eles pedem lá mais de 43 milhões de reais de multa. O DECOM este ano já aplicou 15 milhões de reais de multa ainda pelos mesmos motivos, razão em que a Assembleia Legislativa, após constituir uma comissão para estudar o contrato de concessão com a Enel, e nós fizemos esse trabalho o ano passado, entregamos o relatório apontando praticamente as mesmas irregularidades do Ministério Público e do DECOM, e até hoje nós não recebemos da Enel nenhum plano de melhoramento dos seus serviços. Por isso, a CPI é importante porque ela vai investigar, ela vai convidar, ela vai intimar, ela tem poder de ter acesso a documentos e ela vai acontecer, mas com isenção, com respeito, para que a gente possa, ao final dos trabalhos, apresentar à população, apresentar à justiça e a quem de direito para que a gente busque soluções. Lembrar que a Agência Nacional, a ANEEL, é a responsável porque ela é ela quem regulamenta e eu estive lá pessoalmente acompanhado da senadora Augusta Brito, vale a pena destacar. Ainda ano passado, e eu não recordo aqui o Vinícius a data, e naquele momento nós apresentamos o pedido de caducidade, que foi apontado pelo relatório aqui, pelo relator na época, o deputado Guilherme Landim, e até hoje nós não recebemos resposta alguma da Agência Nacional que regulamenta, e quando regulamenta, penso eu, que é para atender a população, tendo em vista que a concessão é pública, mas mais me parece um puxadinho para defender a Enel, sendo muito franco e sincero. Também com a fala do líder do governo, deputado Romeu, é uma comissão realmente suprapartidária, que não é nem de governo, nem de oposição, é uma comissão realmente que o seu foco é defender o povo cearense, o consumidor cearense e buscar, sobretudo, justiça. Não é justo que a Enel decida sair do estado do Ceará, vender os seus ativos, a concessão, e
a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nós, representantes do povo, não buscarmos alternativas, tanto para garantir a segurança do Estado do Ceará em novas concessões, em novos contratos, mas, sobretudo, o que foi feito. Não é possível que a gente feche os olhos diante do que foi feito até aqui com o povo cearense, com os consumidores do Estado do Ceará. Portanto, me coloco aqui 100% à disposição e 100% do meu tempo, juntamente ao presidente, deputado Fernando, ao relator, deputado Guilherme, e todos os deputados, para que nós possamos fazer uma comissão realmente produtiva e que possa, ao final, trazer frutos para o povo cearense. Dada essa responsabilidade de ser o relator dessa CPI, tão importante para o povo do Estado do Ceará, e quero reiterar aqui o meu compromisso de poder trabalhar com isenção, mas com muito afinco, para que nós possamos mostrar ao povo do Estado do Ceará, à imprensa do Ceará, tudo o que a Enel vem cometendo de irregularidades, de descumprimento de cláusulas contratuais, de descumprimento de prazos, descumprimento de decisões judiciais, como eu já trouxe para o plenário dessa casa. E como eu conversava com a deputada Lia Gomes agora há pouco, uma empresa que tem lucros de mais de 600 milhões de reais líquido, multas de 15 milhões de reais, deputada Agenor, é troco. Então ela paga sem nem questionar, porque para ela tanto faz como tanto fez. E agora está querendo, infelizmente, vender o que não pode, porque ela está querendo vender não os 5 anos que estão faltando para concluir o contrato, mas estão querendo vender já a garantia de mais 30 anos. Então tem muito trabalho. Eu gostaria de pedir aqui a todos os deputados, os que fazem parte da comissão como titulares e suplentes, mas também os demais 46, que nós possamos estar aqui juntos em prol de, no mínimo, melhorar o serviço dessa empresa e fazer com que os cearenses não continuem sendo lesados. Já que no nosso relatório na comissão especial, né, deputado Fernando, nós pedimos 3 coisas. Uma delas, a abertura da CPI. A segunda, que o judiciário cearense pudesse agir de maneira mais forte contra essa empresa, o que nós vimos que tem começado a acontecer. E a terceira, o deputado Fernando já falou aqui, que foi o pedido da caducidade do contrato, que é um contrato federal, é importante frisar, isso é uma concessão federal, então a ANEEL é a responsável por esse contrato e sequer nós recebemos resposta da ANEEL. Isso não pode ficar assim, essa casa não pode aceitar que a ANEEL continue nos tratando dessa forma. Então, fica aqui só um preâmbulo aí do muito que nós temos a fazer nessa comissão e eu fico muito feliz de poder receber essa responsabilidade e à disposição de todos para contribuir com esse trabalho. Bom, nós ouvimos aí o deputado Guilherme Landim, que é o relator da Comissão Parlamentar de Inquérito da COELCE na Assembleia Legislativa. Antes, nós tínhamos ouvido o deputado Carmelo Neto, que é o vice-presidente, e o primeiro a falar foi o deputado Fernando Santana, que é o presidente da CPI. Saindo de CPI, nós vamos agora para CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que funciona no Congresso Nacional, investiga os atos de vandalismos no dia 8 de janeiro deste ano, em Brasília, quando foram quebradas instalações do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. A CPMI não teve sessão na última quinta-feira, mas terá sessão ordinária na próxima terça-feira, que o feriado é só em Fortaleza. Em Brasília, o funcionamento é normal, as atividades do Legislativo, do Executivo e do Judiciário são normais. O feriado é apenas em Fortaleza, dia da nossa padroeira. E a senadora Elisiane Gama, que é a relatora da CPMI, falou sobre os trabalhos e, sobretudo, de uma possível acariação entre o ex-ministro da Justiça e um dos depoentes recentes. Vamos ouvi-la.
Sobre a questão das acariações, nós defendemos nesse primeiro momento uma acariação entre o Anderson Torres e o Almada, que era o superintendente da Polícia Federal da Bahia, que participou da reunião aonde, segundo informações do Almada, que ele inclusive já colocou isso de forma clara e também no seu depoimento na Polícia Federal, de que houve uma reunião para discutir um mapa que foi construído pelo Serviço de Inteligência do Ministério da Justiça, aonde houvesse pontos com a presença maior de eleitores ligados ao então candidato Lula. Para este local também haveria uma presença maior de policiais e, portanto, de agentes, de integrantes da Polícia Rodoviária Federal. Ou seja, se cria uma reunião na Bahia, onde o ponto central desta reunião é uma ação criminosa, que é atrapalhar o resultado eleitoral. Então, diante disso, ele diz, o Anderson Torres aqui falou claramente que não seria verdade essa reunião. O Almada disse que é verdade esta reunião. Então, há uma necessidade de a gente fazer, de fato, essa acariação. Quanto ao Silvinei, a ideia de fazer a acariação com ele seria, de fato, mais voltado para integrantes da própria Polícia Rodoviária Federal, porque nos relatórios que foram apresentados e nas ordens de serviços, que são as OS, lá constavam claramente um direcionamento desses policiais para a região Nordeste brasileira, inclusive com um aumento exponencial de diárias. Ou seja, ele teve praticamente uma dobra em relação a essa quantidade de policiais, e os pontos aonde haveria essa fiscalização, houve uma concentração de uma forma exagerada para a região Nordeste brasileira. Os odontólogos do Ceará estão preocupados com o avanço das cooperativas que contratam com o Estado do Ceará, empregando dentistas, dentre outros profissionais da área de saúde. Essa preocupação é explicada pela diretora do sindicato, a Raquel Prachedes. Vamos ouvi-la. Doutora Raquel, qual é a relação do sindicato, aí é sindicato mesmo, com essas cooperativas? O Estado só contrata cooperativa. Então, a cooperativa dos odontólogos, não sei de quê, cooperativa de não sei o quê, cooperativa de enfermeiro, cooperativa de médico, anestesiologista. Ótima pergunta. Qual é a nossa relação? Nós não temos relação. Na verdade, nós batalhamos para que o Estado não tenha mais vínculo com cooperativas e que ele faça um verdadeiro concurso público para substituir esse pessoal. Muito bem. Mas a ele interessa manter o contrato com a cooperativa. O que é que o sindicato faz para cobrar da cooperativa uma relação decente de trabalho com o contratado? Pronto, olha, fica difícil da gente cobrar isso porque o que acontece? Acredite, o dentista cooperado, ele é um dentista que não se aproxima do sindicato. Como a relação de emprego é frágil, você concorda que ele tem medo de perder o emprego? Ele tem medo de perder o emprego. Então, quando a gente procura, a gente vai lá e tenta fomentar essa discussão na internet, nos grupos de WhatsApp, a gente não consegue trazer esses dentistas. Eu trabalho num ambiente em que tem dentistas cooperados. E realmente o que a gente vê é o não interesse. Porque são dentistas que, inclusive, têm receio de perder seus empregos. E você deve saber que a cooperativa, aqui no Ceará, em vários dos locais, é uma verdadeira forma de muitos gestores e políticos colocarem suas pessoas dentro. Então, hoje ele não tem a facilidade de empregar, porque ele teria... A gente sabe que não tem um critério de seleção, né? Então, assim... De repente, aquela pessoa adentra no serviço público a partir de uma cooperativa para uma indicação. O sindicato aí não poderia chamar, por exemplo, a Delegacia do Trabalho para fiscalizar isso? Como é? Ele está pagando quanto aqui? Está pagando o piso? O profissional tem o piso. Sim. Ele está pagando o piso? Paga por quantas horas ele trabalha? Essas cooperativas não pagam, elas pagam por hora trabalhada. Elas pagam por hora trabalhada. A cooperativa, ela é algo que é legal. Mas o que acontece nas cooperativas odontológicas é uma verdadeira distorção do que realmente tem que ser.
né? Então, fica difícil da gente conseguir fazer esse trabalho, porque existe a previsão legal da cooperativa, só que a gente precisa o quê? Precisa que os dentistas que estão ali sendo lesados venham, se manifestem para a gente levar as denúncias para o Ministério Público do Trabalho. Concorda? A gente precisa juntar essas denúncias e levar. E a gente não consegue por causa dessa dificuldade que eu te falei. Tá entendendo? Mas o sindicato tem autoridade para cobrar da Delegacia do Trabalho uma fiscalização determinada com a cooperativa. Tem, mas aí chega um momento que eles precisam das provas. Né? Sim, mas as provas, ele vai adquirir essas provas lá, com a documentação, com os comprovantes de pagamento do pessoal, com os horários de trabalho, né? Com os pontos que eles bateram, isso, aquilo, outro. Sim, né? sim. Isso aí é uma coisa que a gente ainda vai colocar em prática, certo? A gente tem tentado muito conversar diretamente com a Secretaria de Saúde. O deputado Moésio Loyola foi festivamente recepcionado pelos demais deputados estaduais cearenses quando tomou posse em substituição ao deputado João Jaime, licenciado para tratamento de saúde. Moésio fez o seu pronunciamento lembrando a sua vida pública desde os primórdios. Vamos ouvi-lo. Comecei a minha vida aqui em 87, 88, praticamente da mesma maneira como estou voltando hoje. Fazia parte de uma coligação, de um Estado que tinha muita perspectiva, mas tinha muito mais esperança, como também tinha na sua bagagem muita intranquilidade e muitas incertezas. Os problemas sociais do Ceará eram de um tal volume, as frustrações do cearense eram de um tal tamanho, que a gente realmente se admirava quando andava pelo interior. Aparecia um moço dos olhos verdes que transmitia naquele tempo a convicção de um trabalho da transformação de uma sociedade. O que ele prometia era praticamente fosse trabalho. E fiz parte exatamente dessa equipe, vindo nessa caminhada, navegando nesse rio, andando nessa esperança, surfando principalmente nesse desejo como cearense. Cheguei aqui como suplente e pouco a pouco as coisas foram acontecendo. Já no mandato de 90, que disputei, inclusive concorrendo em Sobral com Alexandre Figueiredo, figura estupenda, maravilhosa, amigo, com Cid Gomes, naquele tempo começava a substituir o irmão dele, que era o Ciro Gomes. A gente conseguiu naquele tempo ser votado e conseguiu uma terceira ou uma quarta posição nos pleitos de eleição de deputado estadual. Hoje, vendo o Osmar presidindo essa sessão, vendo o Zezinho sentado ao seu lado, eu sinto a saudade do passado, mas sinto a esperança misturada do velho com o novo. Os que aqui chegaram depois, os que aqui renovaram o parlamento e que hoje fazem parte de um novo momento de convicção e, ao mesmo tempo, de oração e de direção de uma esperança social. Vim aqui hoje bem renovado. Fui fazer uma experiência no interior, matando saudade de Camaleão, conhecendo o pé de Preá mais de perto, vendo as dificuldades das agruras da natureza, das intempéries do tempo, e cheguei aqui por dizendo hoje uma coisa: posso estar mais velho, mas estou 100% mais renovado. Aprendi, frequentei uma escola chamada vida, chamada dificuldade. Fui para perto exatamente dessa dificuldade. E aqui eu queria fazer uma dedicação exatamente a essas dificuldades. O Cariri, praticamente, quando eu fui ser prefeito de uma cidade do interior, o Cariri começava na Babá e terminava exatamente no Crato. Era o Crajubá. E eu fiz parte exatamente de um discurso que mandaram parar. Não é isso, não. E eu insisti exatamente nas audiências públicas que era hora de se modificar e se desse também chance aos menores. Eu sempre defendi a industrialização. A fábrica de calçados pode ser na cidade grande. A fábrica do apetrecho da Fivela pode ser uma cidade pequena, através exatamente de criatividade, de envolvimento também. Hoje não é só o emprego, hoje existe uma diferença chamada geração de renda. Tem uma música exatamente de um conjunto que diz I started the joy, quer dizer, eu comecei uma brincadeira. Zezinho me chamou, me insultou, me inflamou,
me deu muita corda, deu muito mais corda do que eu precisava, e eu já me considerava assim um pouquinho arquivado em termos de parlamento. E eu disse, eu vou dar uma trancada para ver realmente se essa coisa acontece. Uma candidatura que, se fosse assim, a gente compararia com uma ação de rainha. Era gemendo e chorando no vale de lágrimas. E eu realmente fiz isso. Todos os lugares que eu frequentava estavam ocupados e bem ocupados. Pessoas que, vamos dizer, frequentemente ocuparam o espaço, e eu tive que exatamente aceitar, em vez de um banco, uma pontinha no banco, para naturalmente plantar ali uma esperança. Ainda fiz em 90 dias 18.716 votos. Se amplia a discussão sobre os valores que serão definidos pelo Congresso Nacional para o fundo eleitoral da próxima eleição municipal em 2024. Stephanie. Olá, Edson, olá, internautas do blog do Edson Silva. O Estadão destaca que não há dinheiro que baste para saciar a fome pantagruélica dos partidos por mais recursos públicos. De olho nas eleições municipais do ano que vem, e meio à discussão do orçamento de 2024, os manda-chuvas de quase todas as legendas têm articulado o novo aumento do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, o chamado Fundo Eleitoral. Para a eleição geral de 2022, vale lembrar, os partidos tiveram 5 bilhões para gastar, um recorde. Mas o que é um recorde? Afinal, se não algo a ser batido. Para as eleições que se avizinham, as legendas pleteiam um valor próximo a 5,5 bilhões, considerando apenas a inflação no período. Se esse despautério avançar, e não há razões para ter fé no contrário, haja vista que, quando querem, os caciques se unem na disfarçatez para aprovar qualquer coisa que atenta a seus interesses comuns. Será mais um desrespeito aos contribuintes, mais uma declaração de absoluto alheamento à realidade do país, além de uma profunda desconsideração pela indignação de muitos brasileiros com essa farra envolvendo os fundos bilionários que engordam ano após ano a caixa dos partidos políticos. Os partidos, é importante deixar claro, não precisam de mais dinheiro, nem manter suas atividades político-administrativas, bancadas pelo fundo partidário, nem para custear as campanhas via fundo eleitoral. O que devem fazer, mas não fazem porque não lhes interessa, é buscar meios de financiamento privado, ou seja, enquanto durar o jogo de dinheiro público, gastar menos, com mais eficiência e realizar campanhas mais baratas. É algo absolutamente possível. O noticiário político do fim de semana foi ampliado com a busca e a apreensão feita na última sexta-feira na residência e outros imóveis do general Mauro César Lourena Cid. Ele é pai do ex-ajudante de ordens do presidente Bolsonaro. Letícia. Olá, Edson. Olá a todos que acompanham o nosso programa desta segunda-feira. Bom, a Polícia Federal cumpriu na última sexta mandatos de busca e apreensão nos endereços do general Mauro César Lourena Cid, pai do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, Mauro César Barbosa Cid, e do advogado Frederico Walsef, que já defendeu o ex-presidente. O objetivo é investigar desvios de joias e outros bens de valor obtidos pelo ex-ajudante de ordens em viagens oficiais no governo Bolsonaro e sua posterior venda ilegal no exterior. A APF colheu indícios de que o pai de Cid, o general Cid, teria participado dessa venda de joias e chegou a emprestar sua conta bancária no exterior para o recebimento de valores desses negócios. A investigação também detectou que Frederic entrou no esquema com o objetivo de recomprar
parte desses bens para devolvê-los ao Tribunal de Contas da União, o TCU, quando as apurações começaram a mirar as joias dadas a Bolsonaro. Barbosa Cid, preso desde maio, e tenente do Exército Osmar Crivellati também foram alvos da operação. A coluna tenta localizar os citados. Crivellati, era responsável por guardar o patrimônio privado de Bolsonaro em uma área emprestada para ele na fazenda do ex-piloto Nelson Piquet, em Brasília. Os investigados são suspeitos de usar a estrutura do governo brasileiro para desviar bens de alto valor patrimonial, entregues por autoridades estrangeiras em missões oficiais a representantes do Estado brasileiro por meio da venda desses itens no exterior, informou a PF. Os valores obtidos dessas vendas foram convertidos em dinheiro em espécie e ingressaram no patrimônio pessoal dos investigados, diz a polícia. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal dentro do chamado Inquérito das Milícias Digitais e são cumpridos em Brasília, em São Paulo e em Niterói, no Rio de Janeiro. Os fatos investigados configuram os crimes de peculato e lavagem de dinheiro, conforme a PF. A operação foi batizada de Lucas 12:2, em referência ao versículo bíblico que diz: "Não há nada escondido que não venha a ser descoberto ou oculto que não venha a ser conhecido." Na última sexta-feira, a Câmara Municipal de Fortaleza sediou a 9ª etapa de ações educacionais do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, denominado o evento como TCE Eduque Municípios, que capacita gestores, servidores e também a população em geral. Vamos ouvir o que falou o presidente do tribunal, José Valdomiro, e o presidente da Casa Legislativa, Gardel Rolim. Mas, na verdade, o TCE Eduque, qual é o intuito do nosso TCE Eduque aqui? Nós dividimos aí em 33 microrregiões e já fizemos 22 aí no estado do Ceará. Justamente para quê? É para estar aqui presente, capacitando e tentando orientar o gestor público, porque muitas vezes nós sentimos e sabemos que são erros meramente formais por atecnias. E nós tivemos essa ideia já de algum tempo e estamos intensificando cada vez mais, de orientar, capacitar, tirar as dúvidas dos gestores, para que a sociedade tenha a correta aplicação dos recursos públicos, para que aquele benefício na saúde, na educação, chegue ao município. E nós estamos fazendo isso, já fizemos 22 esse ano, onde capacitamos aí 3.800 pessoas. E não é só os gestores o nosso intuito, o nosso foco. O nosso intuito também é a sociedade que participa também desses encontros, porque o controle social é tão caro para nós como, e talvez mais eficiente do que o próprio controle externo que é exercido pelo tribunal. A sociedade tem que fiscalizar, a sociedade tem que ajudar o tribunal no controle externo. O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, ele presta um serviço importantíssimo ao Ceará, presta um serviço importante à Câmara Municipal de Fortaleza. Das razões de existir a Câmara, um dos seus motivos principais é fazer a fiscalização das contas do Poder Executivo. E isso não seria possível se nós não tivéssemos o apoio, a dedicação do Tribunal de Contas para nos auxiliar nessa tarefa. E muito mais do que isso, o Tribunal de Contas hoje, ele muito mais do que julgar e avaliar as contas, ele tem um trabalho preventivo, que é mais uma vez o que nós estamos vivendo aqui nesse dia, que é o treinamento, o acompanhamento e a orientação. Bem falou o conselheiro Ernesto que nós estamos agora prestes de fazer uma mudança importante no estilo de contratação dos órgãos públicos. E a Câmara Municipal de Fortaleza também deverá passar por esta mudança. Portanto, este treinamento aqui, muito mais do que simbólico para a cidade, que representa, como eu já tanto explanei aqui, esta parceria entre a Câmara Municipal de Fortaleza e o Tribunal de Contas. Mas é também um momento de treinamento para que nós, aqui da Câmara Municipal, possamos compreender e entender quais são os novos requisitos para uma contratação e, muito mais do que isso, possamos compreender o papel de um órgão como o nosso, a Câmara Municipal, que representa a população de Fortaleza, termos a forma transparente. Agradeço a todos pela audiência no nosso programa de hoje. Tenham todos um ótimo feriado e até quarta-feira.